TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente, trazendo sempre temas e assuntos que vão fazer com que você se melhore, que a gente melhorar o nosso redor, as pessoas, afinal, fazendo a nossa partezinha. E hoje nós temos um assunto mais uma vez importante ao nosso ver, sempre, porque na vez anterior aqui no Vida Inteligente, nós já falamos, ou então nossos telespectadores nos solicitaram que falássemos sobre energias. Apesar de que, em programas anteriores, com o nosso convidado de hoje, o Jorge Antônio Ouro, havíamos falado sobre energias, mas falamos, eu creio que de uma forma muito mais transcendental. Forrati, Kundalini, Tátua e uma série de coisas, né, Jorge? É isso mesmo. Então hoje, atendendo o pedido dos telespectadores que fizeram no programa anterior, hoje eu acho que nós vamos falar de energias de uma forma mais que eu chamo de light. Nós vamos falar da energia em si, né? Então, é difícil fazer isso com o Jorge, mas eu pego ele sempre assim. Então, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você pelo convite. É sempre um prazer realmente receber você aqui. É uma honra, né? As pessoas gostam, depois que a gente sai durante a semana, elas falam, se envolve com os assuntos que a gente tem levado em debate, né? E isso é muito gostoso, porque a gente vê que a gente está fazendo as coisas que o público quer. Afinal, nós estamos aqui para servir realmente. Somos adeptos daquele lema, quem não vive para servir não serve para viver, né? Isso. Então nós estamos aqui exatamente para fazer isso. Jorge, energias. O que são energias, na verdade? Eu vou no decorrer do programa, já vou te avisando, para você se preparar, que eu vou te fazer umas perguntinhas assim, capciosas. Capciosas quer dizer, forçando determinadas perguntas que eu acho que são necessárias para o nosso esclarecimento. Com certeza. E deixa eu abrir, desculpem aqui, mas antes de eu abrir hoje, antes de eu vir para cá, para o estúdio, eu tenho mania pelas notícias, né? Eu tenho mania de ler notícias nos portais. E eu li uma notícia onde tinha um pastor que morreu, agora na Colômbia. Faleceu um pastor crente, né? Esses evangélicos. E ele havia dito, ele faleceu, passou mal na quinta-feira passada, e havia dito para a esposa dele que se porventura ele morresse, que deixassem ele lá mesmo, porque Jesus Cristo o ressuscitaria. Ou seja, então hoje está lá no portal que a vizinhança, ele foi deixado lá mesmo, ele estava começando a entrar em estado de putrefação, a vizinhança chamou a polícia. Muito natural, né? Então ele não foi ressuscitado e tiveram que levar ele para enterrar. Então, como nós já falamos, não estamos tirando a crença de ninguém nem nada, mas eu fiz questão de tocar nesse assunto para mostrar como as pessoas ainda estão enraizadas na questão das promessas ou das coisas ao pé da letra, que não é bem assim, né, Jorge? Não, sempre buscando a solução em qualquer lugar, menos onde ela está, que é dentro de cada um. Exatamente. Aí não vai funcionar jamais, né? Então, considerando, levando essa notícia, claro, então... Depois a gente pode até comentar sobre essa questão da morte, o que acontece nessa transição isso pode ter energia. certeza, e por isso que eu já te preveni. Já então vou te pegar na questão da morte, nós vamos chegar lá. Tá. Então, isso também eu fiz questão de falar, porque as energias envolvem muito miticismo e muito misticismo a questão da energia. Sim. Nossa, todo mundo tem energia, todo mundo sente energia. A energia está no ar, a energia está no éter, a energia está aqui, está ali. A gente se arrepia, sente isso, sente aquilo. Então, Jorge, uma definição pura e simples da energia. Tá. Então, obrigado pelo convite novamente. Né? Para mim, sempre é um prazer. Para mim é uma honra, é um prazer, é uma honra estar aqui, não é? E obrigado a vocês que nos assistem, também é uma honra poder conversar com todos vocês, né? E conforme você disse, assim, o retorno das vindas aqui são coisas emocionantes, né? Não, realmente é muito agradável. Eu classifico como emocionante porque a gente vê o como é relevante e o quão importante é o pouco que se fala aqui para algumas pessoas que depois nos dá retorno, vêm comentar, né? Então, a vocês eu só tenho a agradecer pela experiência que tem sido essa troca, aí sim,
de vitalidade, de energia, de conhecimento nessa hora que a gente fica aqui a cada 15 dias. Bom, e também espero que hoje, daqui a uma hora, vocês pensem que valeu a pena gastar uma hora de vida nos ouvindo, né, e interagindo conosco. Então, dentro desse processo que a gente sempre tem buscado aqui, de desmistificar e desmitificar, essa questão da energia é muito relevante, porque conforme o Grego muito bem disse, tudo, o pessoal fala que tem energia. Não, eu vou comprar aquele cristal ali porque tem uma energia muito boa, aquela árvore vou botar no canto da minha casa porque tem uma energia muito, não sei o que, protetora, né? Eu estou olhando para você assim, não, estou sentindo uma energia muito boa, esse ambiente está com energia muito boa, esse ambiente está com energia muito ruim. Então, assim, a energia é usada como uma fuga para justificar tudo aquilo que a gente se recusa a tentar entender o que é, né? Ou tudo aquilo que a gente se submete a. Né? Eu me submeto à energia, por exemplo, dos cristais, não sei o quê, dos duendes, gnomos, da cósmica, alinhou o planeta lá na quinta galáxia, não sei o quê, aí eu venho aqui e digo, abri um portal de energia, a minha consciência vai mudar e tal, e sempre naquela espera que aconteça assim, alguém venha e vire a chave e fala assim, pô, tua energia tá boa, né? Pô, agora a tua energia tá não sei o quê, agora você vai ter energia que vai te dar riqueza, felicidade, longevidade, consciência, como se a consciência fosse alguma coisa que fosse uma peça encaixada que você pudesse adquirir de um segundo para o outro, né? São fugas, né? São abordagens, me desculpe, mas abordagens infantis, né? De assuntos sérios que podiam esclarecer muito a própria questão da vida, né? Então, com relação ao o que são as energias ou o que é energia. Existe, né? Energia? É. Ué, a própria existência da matéria se deve à energia. Perfeito. Né? Então, primeiro assim, a razão da existência do cosmos, do universo, é transformar vida energia em vida consciência. Transformar vida energia em vida consciência. Essa é a razão. Se alguém fosse passar na frente da esfinge e ia perguntar assim, qual é que é a razão da vida? Transformar vida energia em vida consciência. Tá, e o que é isso? Tá, é o seguinte, sempre quando a gente pensa no que é a energia, eu tenho que lembrar que a matéria, ela é o máximo da condensação da energia. Certo, até aí dá para entender. E o máximo da sublimação da matéria é o espírito, onde o espírito é a própria energia. É questão de aceleração da matéria, né? Densificação. Isso. Densificação. Perfeito. A matéria é o espírito cristalizado, né? E o espírito é a matéria sublimada. Esse processo de transição da sublimação máxima da coisa em si cósmica, que é o espírito, até chegar à densificação máxima dessa coisa em si cósmica, que é a matéria, esse processo, essa gradação, essa descida ou subida, são variantes de energia, da energia. Sim. Então, a energia, o que é? Ela é um influxo mantenedor da vida que tende a passar de um processo de inconsciência para consciência. E onde está a energia? Em tudo. Num pensamento gerado, numa emoção, na essência da matéria, na essência do nosso corpo físico, na essência do próprio planeta, na essência da própria galáxia, na essência da própria divindade. Tanto a divindade visível quanto a divindade invisível tem corpo físico e precisa de energia para existir. Então, esse é o conceito de energia. É o que anima o próprio universo, é o que anima a própria coisa. E para que isso aconteça, então ela se manifesta em algumas hipóstases, em algumas facetas, né, que a gente conversa mais à frente. É interessante que o público pode perceber que sempre, até parece que a gente é repetitivo, né? Não, porque quando tudo que a gente fala, a gente acaba caindo nas mesmas questões, né? Na matéria, no passado, na criação. É que não se pode, Grego, assim, no afã, na tentativa de tentar dizer, não, energia é isso, não existe essa fórmula. Não existe ela como individual, né? Ela está ligada a uma série de fatores. Não existe, energia é isso, né? O que existe é um conjunto de parâmetros, um conjunto de fatores, um conjunto de valores que nos permite explicar o que é. Sim. Porque se eu for falar só academicamente o que é a energia, que é aquela a força que existe em um corpo que vai gerar movimento, isso do ponto de vista... Vai ficar muito vago, né? Não, isso do ponto de vista da mecânica, da física. Tá. A gente está tentando explicar o que é a energia, que é a razão da própria existência das coisas, né? E aí essa energia, ela é isso, ela é a estrutura, né, que se projeta para animar o próprio universo. Então vocês podem ver que é o seguinte,
Quando vocês decidem sair do mundo das emoções, que é facilmente explicável, quando se decide sair do mundo da mente concreta, que é facilmente explicável, e você vai tentar chegar no mundo do compreender exatamente onde é que estão as coisas, compreender exatamente como as coisas funcionam, compreender exatamente qual é que é a razão de estarmos aqui, aí não tem uma resposta simples, não existe. Não tem atalho, não tem resumo. Você tem que entender o que é, para daí então chegar à sua própria conclusão e à sua própria resposta, né? Agora, não se aplica esse conceito, não, a energia, eu vou depender disso, depender daquilo e aquilo, e a energia vai interagir comigo, a energia vai me dar isso, me dar aquilo, não pode esquecer. Mas realmente existem situações, ô Jorge, que a gente sente essa coisa. Você deve ter sentido. Eu também Lógico. já Não, senti. isso, O que é isso que a gente acaba sentindo em determinadas situações? é, assim, é que há, Grego, então, a energia, a gente pode classificar no que seria a energia cósmica, no que seria a energia divina e no que seria a energia humana. Tá? A energia divina, a energia básica que vai propiciar a própria criação da matéria, ela se expressa, né, ela se manifesta em duas correntes, né, que é luz e força. Luz e força. Luz e força. E aí você citou os nomes antes, né, dizendo que a gente não ia falar sobre isso hoje, mas nós vamos, que é Forrat e Kundalini. Exatamente. Mas só vamos só citar o nome. Então, Isso. luz e força, as energias básicas primordiais, se manifestam e em cima delas se estrutura toda a essência da matéria e o trânsito da matéria inconsciente até a matéria adquirir consciência. Então, isso seria a energia divina. Quando isso aí se manifesta no que a gente pode conceituar como energia cósmica, aí já é a matéria em si, é o cosmos evoluindo. Então, isso se manifesta e aí tem as três hipóstases da energia, que seria Sattva, Rajas e Tamas, né, que seria o dourado, o azul e o vermelho, que rege toda a interação humana, e isso aí se deriva nas hierarquias que trabalham em função do próprio cosmos, esse tipo de coisa assim. Quando eu venho para a questão da energia humana, né, aí então eu tenho que me ater à ação da energia no lugar onde eu estou agora. E nós estamos num lugar, sistema solar, vivendo da energia gerado pelo Sol, não o Sol da maneira como a gente vê, mas o Sol real que há por trás. Então, é um conglomerado eletromagnético que gera uma energia chamada prana, né? E tanto o Sol gera prana quanto a Lua gera prana, então tem prana solar e prana lunar. O agregado dessas duas energias básicas é que daí gera uma resultante que seria a energia humana, que é a própria energia da vida do nascimento. Sim. Então a vida hoje ela é mantida, por quê? Porque eu tenho a questão do prana solar e do prana lunar que anima a própria matéria e me dá o que eu conceituo como momento de vida no dia a dia. E eu eu mantenho essa estrutura que eu conceituo como organismo, como corpo, através da alimentação física, né, física ou líquido, né, através da respiração e através da luz, né, na medida de alimentação física para o corpo, né, respiração para a alma e a luz para o espírito, né. E que luz? A luz do sol, a luz do dia, que entra pela pele, que entra pelos olhos. Isso é tanto alimento quanto é a respiração, quanto é o alimento físico. Um telespectador aqui, o Augusto, telefonou e eu achei interessante a pergunta dele. Como é que você explica a energia quântica? Interessante a pergunta, né? Sim, é interessante e tranquilo, porque veja só, a gente está acostumado a analisar a energia no mundo tridimensional. Isto. Não é? O que se chama de quântico, ou física quântica, ou qualquer coisa quântica que se queira dizer, se se queira avaliar, é aquilo que existe, mas ainda não foi compreendido pela ciência. Nós temos que lembrar que nós vivemos num mundo onde são 7 planos de existência e não 3. Mas nós já temos só o tridimensional, né? Então eu entendo muito bem as leis da física, né? do movimento, da ação e da reação, esse tipo de coisa. Agora, quando uma lei foge a esse conceito, da lei da gravitação universal ou o que seja, então eu tenho que partir para uma abordagem que seria quântica. O quântico hoje é tudo aquilo que a ciência até então se recusou a admitir. Sim. E aonde que está isso? Então, por exemplo, assim, você tem norte, sul, leste, oeste, zênite e nadir, né, que são as 4 direções, mais para cima e mais para baixo. São 6. E aí, onde é que está o sétimo? O sétimo é você girar sobre si mesmo, né? Aí você cria um vórtice de energia que projeta em você o futuro e você é, naquele momento, a condensação desse processo todo.
E aí então se tem a questão do deslocamento no tempo, aí se tem a questão dos poderes ligados ao que se conceitou hoje como clarividência, clareaudiência, telecinese, essas coisas assim. Tá. Tudo isso é praxe, tudo isso faz parte do dia a dia, é usual, é inerente a qualquer atividade que seja realizada nos 3 planos que a gente conhece hoje. Então, a energia quântica, ela é um termo usado para designar a energia... É uma realidade? É uma realidade, Tá. totalmente. É uma realidade, porque a energia, como qualquer plano, assim, a energia tem 7 planos. Né? E a gente pode avançar um pouquinho mais, assim, ela se manifesta em 7 planos, que daí vai do plano divino, que é o átmico, até o plano físico, né? Sim. E aí dentro de cada um desses, em 7. Né? Então, Dentro de cada um, divisões de 7. sim, 7. Tá, que aí já complica mais ainda. Já fica, não, só para a gente citar, para ser verdadeiro, Sim. né? É que, então, a energia, ela opera no plano da manifestação em 49 variantes, 7 vezes 7. Qualquer coisa que esteja acima da 3ª variante, da tridimensionalidade, né? Então a gente teria do 4º até o 7º, né? Vezes 7, né? Isso seria o que se conceituaria como quântico. Como né? quântico, tá. Quântico, e ainda que o quântico teria variantes, porque lógico, é que a ciência, ela ainda não tem um termo para designar o que vem depois do quântico. Porque o quântico hoje é muito interessante, né? Porque se eu considerar assim, só como físico, vital e astral, um correspondente, né? Que seriam os 3 planos da matéria, né? Então, tudo que seja da mente concreta, né? Tudo que seja do plano da mente concreta, de manas inferior, manas em sânscrito é mente, né? Seria já quântico. Mas daí a gente pergunta assim, tá, e a mente abstrata, que é a intuição superior, que é o 5º princípio, que é o ciclo que a gente vive agora, o que seria? E o 6º, que é o búdico? E o 7º, que é o átmico? Né? Que nome tem isso hoje? Não tem nome ainda, porque a ciência, a academia ocidental, na compreensão desses processos, ela está recém-engatinhando. Só que, pelo próprio momento em que a gente vive hoje, que está mesclando um período, um ciclo completamente baseado na tridimensionalidade, com um ciclo que já vem em 7 dimensões prontas, entrelaçadas, esse choque entre esses dois, entre o futuro, né, humano e divino, e entre o passado humano, faz com que a ciência se depare mais rapidamente com essas questões, e isso vai acontecer com muito mais intensidade nos dias que se seguem. Bom, isso a gente tem percebido, né? Sem Mas o dúvida. importante é que está, como é que se diz? Isso está aflorando, está aparecendo. Sim, é muito interessante E porque... que a gente pode, foi aquilo que nós falamos no programa anterior, né? É bom que isso apareça para que ele possa ser trabalhado, possa ser compreendido também, né? Lógico, é a única forma. E aí a gente tem que pensar assim, quando esses conceitos vierem à tona e somente eles conseguirem explicar o que está acontecendo, está por acontecer, não é que os conceitos antigos vão cair, não há uma perda dos conceitos Não, antigos. Por quê? serão Porque melhor compreendidos, né? o mundo das 3 dimensões vai continuar existindo. O passado vai continuar existindo, só que daí agora sublimado, né? Adaptado ao novo conceito de energia, à nova energia, não mais uma energia humana enclausurada num ciclo lunar que se preocupou em dar vazão e dar importância só à questão da própria matéria, e um ciclo onde a saúde se transformou em doença, onde a vida se transformou em morte, onde a ética se transformou no erro, onde muitos conceitos cósmicos e divinos deixam de existir. Né? Então, essa transição, ela vai acontecer e tudo isso volta ao seu eixo. E aí a gente consegue compreender, então, todas as energias inerentes em cada um de nós e que nos tem como âncora no plano da matéria da existência, as quais nós não deixamos que se manifestem. É impossível também a gente deixar de abordar novamente que a gente pode perceber, através da literatura, né, de história com H, que num passado remoto, as energias eram muito bem manipuladas, né? Muito melhor do que hoje. Claro, Né? claro. E tanto é que talvez o mau uso delas também tenha colaborado com que muitas civilizações também declinassem, em síntese, vista Atlântida, o remédio que é bom, o mesmo remédio que te cura, pode te matar se for mal administrado, não é isso? Como um bisturi, né? O Você bisturi pode também. usar para o bem ou para o mal, depende da mão que manipula, né? Então,
Então, as energias do passado realmente tinham os alquimistas, né, que nós já falamos muito disso aqui, eles dominavam totalmente as energias. Exatamente. Inclusive as telúricas. Exatamente. Todas, né? Que a telúrica é o que tem a ver com a Terra, né? A energia telúrica. Claro, de você fazer a mudança climática, de você fazer chover, de você fazer... Isso assim, é quase o ABC, né? Porque quando você entra nesse viés de manipular as energias, porque assim, são várias hierarquias que manipulam todas as variantes de energia cósmica, né? Sim. Tem uma variante dessas hierarquias, que seria a sétima, que manipula o que seria a energia ainda em transformação, a energia, a vida é energia, não a vida consciência. E eles são manipuláveis, e esses que são manipuláveis, que são os detentores da vida e energia, né, são os seres, não preciso declinar os nomes, Claro. que são responsáveis pelos reinos da natureza. Então você consegue manipular o reino da natureza, os elementos, né, água, ar, fogo, terra, assim como você consegue... Aí nós estamos falando um pouquinho de xamanismo, né? Não, é que o xamanismo é uma abordagem, assim, muito assim, vamos fazer assim, vamos fazer alguma coisa assim, de 1 a 49. Sim, O xamanismo trabalha até 1,5. É mesmo? Até 1,5. É o inicial, vamos dizer, da coisa? 1,5. Puxa, na eu melhor pensei das... até que fosse mais Não, profundo. não, porque eles lidam, na melhor das hipóteses, com variantes desses reinos de energia, de vida e energia, mas só ligadas ao princípio mais básico da natureza. Entendo. Entende? Assim, você fazer um passeio rapidinho até no astral e voltar. Tá. Né? Quando manipular a energia... Já é uma coisa muito mais... Energia cósmica, você manipula Forrat Kundalini, e aí você comanda os elementos da natureza, você comanda os elementais a serviço da lei, não ao teu próprio claro, serviço. nós estamos falando sempre Porque do... a melhor maneira de um elemental se voltar contra o seu mestre, né, é fazer com que ele tenha que cumprir serviços para ele e não para o meio. Entendo. Coisas Entende? pessoais. Pessoais. Hoje a nível 3222-1137, você está vendo aí, você pode participar, fazer a pergunta que você queira, um esclarecimento. Hoje, já que você falou que temos 7 vezes 7, quer dizer, seriam 49 graus, vamos chamar assim. Níveis de energia. Níveis de energia, tá? Melhor colocado. Hoje, a nossa civilização atual, de um modo geral, não vamos falar a civilização total aqui da Terra, não de determinados países, regiões, isso aqui. Que grau nós estaríamos em termos de conhecimento dessas energias? Olha, é dolorido de dizer, mas é nada que não seja o arroz com feijão. O que é o arroz e feijão? É só o necessário, é só até onde a vista alcança, é zero. Zero. Você já falou aqui em programas anteriores, nós cansamos de falar aqui em programas anteriores, de que nossa civilização é uma civilização privilegiada, a nossa geração é uma geração privilegiada. Nós estamos participando de todas essas mudanças, nossos olhos físicos haverão de ver essas mudanças. Só não vê quem não quer ainda. Isto, né? e ao mesmo tempo, você acaba de me dizer agora que nós estamos no grau zero, praticamente, da energia. Que milagre é esse, se a gente pode chamar assim? Que milagre é esse que vai fazer com que nós tenhamos um nível de consciência, ou um nível de conhecimento, ou de entendimento, melhor dizendo, da energia, se nós estamos nesse grau tão pequeno e, ao mesmo tempo, nós somos uma geração privilegiada que está fazendo a mudança dos tempos, de tudo, quer dizer, os 6 bilhões de seres humanos que estão aqui na superfície do planeta são 6 bilhões de seres especiais que estão participando de um processo mágico, único, fabuloso, privilegiado, e que resgata toda a nossa geração, todos os nossos antepassados. Você entendeu a minha pergunta? Perfeitamente, Então, entendi por favor. perfeitamente. Então, dá para explicar de maneira muito simples, que é o seguinte. Então, são 7 hierarquias operando na coisa cósmica que a gente está vivendo agora, não é? Uma delas é a própria hierarquia dos que comandam a vida e a energia, que são os que seriam os gênios da natureza, os seres que controlam a energia da natureza. Uma das hierarquias em operação, e é que a gente não tem essa visão própria, né? Sim. Uma das hierarquias, que é a 4ª hierarquia, é a hierarquia humana, né? E a coisa que é muito interessante é o seguinte: a hierarquia que trabalha a parte da energia da natureza, ela só consegue criar naquele plano. A hierarquia que trabalha no plano das emoções, no plano astral, só consegue trabalhar naquele plano. A hierarquia que trabalha no plano da mente concreta só consegue trabalhar naquele plano, cada uma no seu plano, com uma exceção. Sim.
que é a hierarquia humana, é a única hierarquia que tem condições, veja como é que é interessante, através, então, da maneira como foi composta a hierarquia humana, né, e ver como é possível pegar e mudar isso de uma hora para outra. Da maneira como foi composta a hierarquia humana, então ela consegue trabalhar, concentrar, né, e operar as energias tanto quanto do reino da natureza, ou qual energia. E aí, através do sistema cérebro-espinhal e usando o que a gente conceitua como cérebro, né, que na verdade é um dínamo gerador de processo, eu consigo criar, consigo parir no plano físico. Sim. Eu crio um filho, eu consigo parir, criar no plano das emoções, eu crio uma emoção, eu tenho uma emoção. O ter uma emoção é criar um ser em um outro plano. Eu consigo criar no plano da mente concreta, eu crio alguma coisa, uma lógica e invento alguma coisa. Então, o que é isso? É criar um ser no plano da mente concreta. Né? E o plano da mente concreta é físico, vital, astral, mente concreta, é o quarto plano de existência. Eu posso criar um ser no Isso já cria alguma coisa, né? Lógico que sim. Então você veja que a hierarquia humana, né, a categoria humana, ela é a única que tem poder e autonomia para criar em todos os planos, conscientemente. Né? E o que acontece hoje, e aí por isso eu respondi a tua pergunta que o nível de entendimento dessas energias é zero, Sim. porque hoje a gente não se dedica a nada que não seja comer, dormir, procriar e Sim. tentar aprender alguma coisa academicamente. Claro. Então, há tudo por fazer, só que esse tudo por fazer está completamente ao alcance de qualquer um. Né? E o que é esse ao alcance de qualquer um? Aí, nós estamos olhando para cá que está tendo um ruído. Tá com barulhinho, esse barulhinho não estranha não, que é daqui mesmo. Não é da sua televisão, não. E não tem nenhuma nave. Nada também. Não, São energias interagindo aqui no estúdio. Tá. Essa manipulação dessas energias, ela dá a condição que a gente consiga fazer o que agora, para isso eu tenho que ter vontade, atividade, e crio o que eu quiser. Né? Porque você assim, quando... é o meu microfone? Vamos trocar aqui, que talvez a gente resolva, vamos ver. Vou fechar no grego um pouquinho para eu... Pode pegar aí, não, tá aí. Assim? Deu aí? Melhorou agora ou não? Olha lá, era o pequenininho, Então tá. Com o microfone Já é outro Jorge agora, né? 50% só da mente funcionando, né? Tá bom. 50% está aprendendo a segurar o microfone. Então, esse processo de entender o que são essas energias, entender, nos colocarmos nesse contexto, é que daí então nos permite manipular, ou nos permite estar integrado ao que seria essas energias. Só que não é preciso assim, não, então para eu entender o que é essa energia, eu preciso ser um alquimista, eu vou me meter, eu vou estudar a questão do mercúrio, não sei o que, transformar chumbo em ouro. Não é isso, não tem nada a ver. Não, então eu tenho que pegar e começar a manipular os elementos da natureza, porque eu quero fazer com que... Também não é nada disso. Né? Não, então agora eu vou começar a comandar hordas inteiras de elementais, né? Nereidas, sereias, ondinas, né? Duendes, gnomos, sílfides, fadas, salamandras. Sim, né? todos os elementais aí. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, até porque cada um desses que eu citei são de uma hierarquia e com inteligência e com função diferente, né? Donde a salamandra é a mais aperfeiçoada porque ela lida com o fogo, que é a Agni, que é o transformador, né, que é a inteligência pura. Então não é nada disso. Se inteirar, se colocar no contexto para daí então trabalhar o que seria a energia, aí a gente está falando de energia inerente ao gênero humano. Né? E a energia que é inerente ao gênero humano é a energia cósmica, a energia divina, né? É a consciência, é transformar a vida em energia em vida consciente. De que maneira? Adquirindo conhecimento para eu entender o que está acontecendo. No fazendo isso, no fazer isso, então tudo o resto se coloca à disposição. Tanto é que, e aí a gente pode usar como exemplo o processo alquímico, na busca do ouro, quando ele encontra o ouro alquímico, o que ele menos precisa do ouro metal. Na busca do entender o nosso entorno, nos colocarmos, nos contextualizarmos no que é exatamente a existência humana, o que menos vai importar
são os poderes que eu vou adquirir nesse percurso. E aí tem todos eles. E esse que as pessoas às vezes usam como diversão, que é clarividência e essas brincadeiras todas aí que o pessoal usa. Em termos de energia, que você já está explicando bem, acho que todo mundo está dando para entender um pouquinho. Então, A questão da energia boa ou ruim. O que é esse negócio de dizer, senti uma energia boa, senti uma energia ruim? O que é isso? O pessoal usa muito assim, eu falo energia, então fala assim, o teu aura hoje está ruim, o aura desse ambiente aqui. É na falta do conhecimento, do entender o que está acontecendo, né? Então a gente analisa, na verdade assim, quando eu percebo que o ambiente, a ambiência onde eu estou está pesado ou está ruim, não é que tem uma energia que está ruim ou que o cosmos naquele momento, naquele instante está ruim. É que houve uma atividade humana qualquer de criação mental ou de criação emocional naquele local que tornou denso o ambiente de tal maneira que é perceptível inclusive no próprio ar que se respira. Sim. Mas né? é isso aí, essa coisa não pode ser densa para mim, por exemplo, e ser perfeita para os demais que estão lá Depende do teu nível de percepção e do teu nível de afinidade. Pode Isso. ser ótimo para quem gerou, né? E muito ruim para quem não coaduna com aquele nível de coisa Porque que eu, foi por feito. exemplo, como as pessoas, todas, cada um deve ter sua característica. Eu, quando me aproximo de alguém que esteja pesado, vamos chamar assim, a gente vai usar os termos que todo mundo conhece. Sim, é bom para a gente poder explicar, Claro, né? está pesado, o que acontece? Eu começo a bocejar, eu começo a lacrimejar, eu começo a ficar surdo. Então eu sei que aquela pessoa está carregada de alguma forma. Tanto é que eu tenho nós temos uma reza grega, né, que elimina isso, é fabuloso. Deve ser em função da força que nós já falamos em ocasiões. Ela cria uma egrégora, aquela oração, né? O verbo é magia, quando você tem uma Incrível. reza, um benzimento, né? Perfeito. Então na criança está uma doença, Exatamente uma coisa isso. que é um devata, que é uma forma de energia, né? Que é uma variante não é desejada do que é a saúde, que é a lei, né? Nós falamos do Abre-te César uma semana retrasada, Quando você né? você vai e faz aquela reza, Abracadabra. exatamente, fazer aquela reza, ou isso que você está falando, é você gerar magia, o verbo é magia, e essa magia em atividade harmoniza o teu cria objeto. a energia que nós estamos falando, cria uma energia transmutadora. Toda a energia, ela é manipulável pelo ser humano através do pensamento, da emoção, da palavra, e é perceptível, da própria energia vital. Então eu consigo quero projetar para vocês energia, não é? Não vão ser essas brincadeiras aqui, mas vamos projetar energia para vocês. Dá para aquecer qual parte do corpo a gente quiser, dá para fazer, sabe? Sim. Por quê? Porque o controle de todo o processo é inerente e viável e cabe a cada um de nós. Isso que se fala, se aproximar de alguém e bocejar e achar que a pessoa está carregada, as coisas assim, completamente normal, porque quanto mais convulsionado é o dia a dia da pessoa, quanto mais o foco da consciência dela, em vez de estar centrado na mente abstrata, na questão divina, está focado no mais baixo do astral, mais consome energia, mais convulsiona o que se conceitua como ovo áurico, que é o entorno de cada um, e ele gera uma convulsão que exterioriza, né, e perturba o ambiente. E como há uma demanda muito grande de energia, porque quanto mais densa a energia, mais ela consome a vitalidade do ser humano a partir do baço, né? Então essas formas atraídas e criadas e alimentadas por aquela criatura, elas tendem a se alimentar do entorno. É verdade. A minha coisa assim, a pessoa chega para você e fala assim, putz, hoje eu estou muito mal, você nem imagina, eu vou te contar o que eu vi na vinda para cá de um acidente, não sei o que e tal, e bota a mão no teu ombro. Pronto. Ela trouxe tudo que tinha, tudo que tinha de lá, né? E aí no narrar para você e no estar em contato físico contigo, ela usa a tua vitalidade para harmonizar aquele acontecimento. Por isso que tem uma máxima e acaba te vampirizando nisso. O conceito de vampirização é exatamente esse, que é sugar energia de uma maneira não autorizada. Isso, até involuntária, muitas vezes. Não autorizada, porque quem está fazendo é quem está, por isso que eu disse assim, o diz-me com quem andas e te direi quem és. Né? Não é quem está aqui, lembrado. É o quem andas que está contigo. São os que você criou, os invisíveis, que se alimentam da tua vitalidade, da tua energia e pega a energia do entorno. Isso envolve tudo, né? Não é só seres, não. É pensamento, é tudo aquilo não, mas que a gente pensamentos são seres. Sim, vamos deixar claro, porque quando a gente fala, alguém está com a gente, é só espírito, encosto, alguma coisa assim. Não, isso pode esquecer, isso é tem besteira. Muitas outras coisas que nos acompanham, que nós criamos, não é isso? O que nos acompanha são as coisas que nós criamos, são os nossos filhos mentais,
são nossos filhos emocionais, nossos filhos vitais. Esses fazem parte do nosso dia a dia e se alimentam da energia que nós temos. Nós atraímos energia cósmica, né, energia vital, geramos um contexto todo da existência e alimentamos os que nós criamos. E depois a gente ainda fala mal das pessoas, né? Puxa, eu cheguei perto dela, me sugou, me fez tudo isso aqui. Na verdade, não foi a pessoa, não foi tudo aquilo que você criou na sua cabeça. Também depende, você tem que estar predisposto e aberto a isso, né? Se você Claro. está com o teu corpo vital, teu ovo áurico, ou a cabeça, quando você fala, está com a cabeça virada, né? E você tem só determinado tipo de coisa ali, você está com uma abertura no teu muro. Então, onde sai, entra, né? Coisa. Por Então, falar nisso, aproveita. tem uma máxima esotérica que diz: noli me tangere, não me toque. Sim. Né? O tocar, né, é estabelecer contato e fluxo de energia nas duas posições. E a gente tem que lembrar o seguinte: cada um de nós, no momento em que vai ser gerado, né, então o encontro do espermatozoide com o óvulo, então isso aí desencadeia um processo, né, de deslocamento dentro do útero materno. Depois vai ocorrer a nidação lá no 3º mês, onde daí o óvulo se vai fixar na parede do útero e tal. Só que a gente tem que lembrar que antes disso há toda uma malha de energia preparada pela mãe, pela mulher, pela máter, né, que é o quê? É uma rede elétrica. Sim. Que vai dar todas as nuances, inclusive a aparência física da criança que está por nascer. E esse contexto que a mãe vai criando nesses 28 dias, que é o período catamenial, e depois então ela está na fase lunar. Quando ela fica grávida, ela passa da fase lunar para a fase venusiana, que seriam os 9 meses. Então o que acontece? O que é que fala? Peraí, fase venusiana, só uma parte aí, o que é? Sai da fase lunar e passa para o ciclo de 28 dias. O que é essa fase venusiana? Você sai de um ciclo de 28 dias para um ciclo de 9 meses. Tá, aí o ciclo de 9 meses é um ciclo que chama-se venusiano. Venusiano, muda a fisionomia da mulher, ela fica assim, mais pacífica. Por que chama venusiano? Porque é o ciclo de Vênus. É o ciclo de Vênus mesmo, tá, exatamente. Perfeito. E aí tem e é muito interessante porque Vênus, ele é como se ele fosse o ascendente superior, ele é o pai da Terra, porque nós estamos aqui em determinada cadeia de evolução e Vênus está em uma cadeia a mais. Sim. Então lá é onde nós vamos chegar. Então eles interferem diretamente na Terra. Em né? palavras mais inteligíveis, uma dimensão superior. Exatamente. Tá. Exatamente. São seres que já passaram por onde a gente passou e interferem. Por isso que quando um foguete qualquer chegar em Vênus, vai chegar lá e não vai encontrar ninguém, visível. Claro. Quando a gente pega o foguete e vai em Marte, não encontra ninguém, já falamos aqui visível, isso, exatamente. Né? Se a gente pudesse ir na dimensão... Se eles viessem aqui, não encontrariam ninguém, visível. Né? Tá. Mesma coisa. Então, nesse período que a mãe prepara, então, a forma, né? Prepara o útero para receber um ser, né? Uma criatura divina, né? Então, ao mesmo tempo, está se desenrolando o que se conceitua como corpo causal, que é assim, todas as tendências positivas e negativas, e mais karma, e mais a questão divina, para escolher aquela mãe, não sei o que, aquele mês, aquela família, vai nascer. Quando a criatura nasce, nós, eu, você, todos nós, né? Então você vem com um repositário de energia vital, né? Provido pelo pai e mãe humano, mesclado com a energia vital dada pelo pai e mãe cósmico, que se expressa como luz e força, como Forhat Kundalini, né? Ou como a Kibel Alamirá. Então, o conjunto do pai e mãe cósmico, da energia cósmica, com o conjunto da energia do pai e mãe divino, dá para cada ser humano energia para viver 49 anos na mais completa, não vou dizer ignorância, mas no dolce far niente, né? Assim, não fazendo nada. Sim. Então, você tem 49 anos de energia que deviam ser bem usados, esses 49 anos. Que nós já falamos em programas anteriores, né? Que depois começa a fase do decadência, se você quiser. Exatamente. Ou você se transforma num duíja, que é o 2 vezes nascido, primeiro da mulher, depois de você mesmo, e você aprende a fazer com que essa energia cósmica e humana que foi dada para você na geração, você refaça e aí, então você determina os seus ciclos de vida, ou você entra num processo de crescimento até chegar no que a gente conceitua como morte, que nada mais é do que a devolução das energias que foram unidas para nos dar a vida, de volta para a Lua, de volta para o Sol, de volta para o meio que nos serve. Qual seria hoje, o que você recomendaria? Que existe muito folclore, muita verdade, muita mentira, muita dúvida. Como que as pessoas podem
se proteger hoje? Existem muitas energias que nós falamos de boas e ruins, de pessoas, de coisas que nós mesmos criamos e coisas que os outros criam, mas que nós não temos ainda o conhecimento e a consciência para podermos evitar aquilo que nos cerca, né? Não adianta só ter bom pensamento e tudo isso aqui, tal, porque o vírus da gripe vai estar por aí voando e se eu aspirar o vírus, ele vai me infectar. Quer queira ou quer não, o meu sistema imunológico. Ele vai estar em você, assim como está em mim. Perfeitamente. Só que por que eu nós não estou podemos gripado? dar condição para ele se manifestar. Exatamente. Eu Então, não tenho como que a gente não dá condição A para... proteção é não ter em cada um de nós a ambiência energética fora da lei, quer dizer, desnivelada, para que aquilo que é fora da lei ali fecunde. Como uma pessoa pode se proteger de verdade? Esse negócio de dizer, não, antes de você sair, faz um Pai Nosso. Antes de você sair, bota um dente de alho no teu bolso. Ah, de não sei o quê, põe isso e aquilo. O que há de folclore, o que há de verdade e o que seria uma forma das pessoas realmente se protegerem? Claro, que não adianta você se proteger e depois ter uma série de ideias durante o dia, ou comportamentos ou pensamentos que acabem com isso aqui que o Jorge acabou de dizer, não vai valer nada. Mas para uma pessoa de bom coração, de toda essa coisa, vamos dizer assim, que queira simplesmente se proteger. Existe alguma fórmula de se proteger contra energias indesejáveis? Excetuando-se tudo isso aí que nós acabamos de dizer. Sim, a fórmula é muito simples. E ela é assim, quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. Essa é a chave para toda e qualquer proteção que vocês possam desejar. Quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. Entende? Aí então, se eu olho para alguma coisa que eu acho que me prejudica, essa alguma coisa olha de volta para mim. No olhar para alguma coisa, ela olha de volta e eu tenho um caminho. Chegou. E o que é olhar para alguma coisa? Eu estou andando aqui, né? Aí sim, tenho medo de escorregar em piso branco, quadrado, xadrezinho, não sei o quê. Eu olhei para o medo de escorregar. O medo de escorregar, assim, opa! O cara olhou para mim. O Jorge está olhando para mim. E fisicamente é isso, porque o medo de escorregar é um ser vivo, tão vivo quanto um elemental da natureza, quanto um pensamento, quanto uma ideia, quanto uma intuição. O medo, qualquer um que seja, ele é vivo. Ele se aproxima por quê? Porque eu olhei para ele e estabeleci um canal. Aí ele se aproxima, né? E aí me dá aquele medo. Putz, vou me segurar em alguma coisa. E o que o medo de escorregar sabe fazer? De escorregar? Escorregar. Claro, é a função dele. Lógico, ele não é nem bom nem mal, não existe o conceito de bom e mal. O medo de escorregar só sabe fazer o quê? Criar uma série de elementos, né? De ocorrências no entorno, para quê? Para que eu escorregue. Quando eu escorregar, aí eu vou fazer o quê? Vou ficar aborrecido, vou sentir dor porque caí. Tudo isso que eu vou sentir depois de ter escorregado é o que alimenta o medo de escorregar. Aí ele ficou mais forte e vai fazer com que o quê? Com que você também tenha medo de escorregar. Então, a melhor maneira de se proteger daquilo que a gente não quer é não pensar naquilo que a gente não quer. Tá, mas aí eu não penso em nada disso e tomo um baita do escorregão. Como é que você explica isso? Bom, aí tem que ver o seguinte, né? Se não pensou em nada disso. Agora, se andou na calçada molhada ou recém-ensaboada com um sapato liso, nem tudo é culpa da divindade. Não fui atento, então. Aí lógico, também tem isso. Faltei com atenção. Lógico, é porque a gente tem que ver assim. Nós estamos no mundo da tridimensionalidade, no mundo da matéria. A própria divindade, quando se submete ao mundo da matéria, ela se submete às leis do mundo da matéria. Sim. É a mesma coisa a pessoa fala assim, eu fui atravessar a ponte, né, de noite com os olhos fechados e o carro me pegou. Isso é karma. Não é karma, desculpa, é burrice. Burrice, claro. Não é? Então, você provocou isso. Lógico, você tem que andar atento, né? Tem que respeitar as regras do meio onde você vive. Isso se aplica a quem fala assim, não, vou fazer uma viagem astral massa pra caramba. Ótimo, vai se divertir, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, não conhece as regras, você vai cair. Vai se machucar. Você já falou aí, acho que Vai não deve ter agradado muita gente aqui da projeção aqui, mas tudo bem. Não é, mas é isso aí. É que tem regras e esse tem que ser orientado por um mestre e mestre só tem um. Não é? É? Tinha. Mestre só tem um, é o planetário do ciclo, né? Tá certo. Eu ia declinar o nome, não é? Mas só tem um que é o planetário do ciclo, que é quem rege a coisa toda. Tudo emana dele, as ordens, as coisas, tudo emana a partir dele. Então, você ir para os outros planos, se aventurar
em busca de conhecimento ou de experienciação ou o que seja, não é a nossa tônica. Jorge, energia cura? Energia cura. Cura? Como que cura? Porque assim, veja que tudo que a gente constitui como vida, como corpo humano, todas essas inteligências que são agregadas naquilo que a gente conceitua como sistemas, não é? Elas são construídas em cima de um protótipo divino que se manifesta na matéria baseado na rede vital criada pela mãe. Tá. A rede vital criada pela mãe, eletricidade pura, né, com uma camada de isolamento com relação ao meio, que é a placenta, né, da mesma forma como o ovo áurico nos isola do meio. Nós continuamos ainda num útero, só que um útero próprio de cada um, que é o ovo áurico de cada um, não é? Aí, então, essa questão que se pesquisa da célula tronco, as coisas assim, o que é? É você pegar uma energia primária e fazer com que ela recupere um estado original. Não é? Vê assim, que muitas das pesquisas para algumas doenças que assolam a humanidade, os países que estão mais avançados com relação a isso, o fazem pesquisando a placenta, né, que é o resíduo físico de uma malha elétrica original. Tem tudo lá, né? Tudo que é tipo de nutriente, todas essas coisas estão lá. Tudo. E do ponto de vista visível e do ponto de vista invisível, é a própria organização elétrica que anima a vida. Né? Então, a energia cura por quê? Porque quando você direciona energia para alguém ou alguma coisa com um bom objetivo, você faz com que essa energia que está em você, que é exatamente igual à energia que você recebeu quando você foi designado como ser humano, se projete na outra criatura. Então ela sai de você com a mesma força que tem a energia que está no útero da mãe que está gerando uma criança. Isso e ela vai e regenera. Isso é uma realidade, inclusive muita gente que... poderíamos até falar aqui da cromoterapia, que é uma coisa maravilhosa, né, também. A cromo, inclusive, a preocupação da cromo, que as pessoas falam, puxa, como é que eu vou mentalizar o verde? Né? E as pessoas se esquecem, e é que a gente sempre fala, depois que aprendeu, claro, que a gente só fala depois que aprende, que basta você pensar, basta você querer, que o verde se faz, você não tem que se preocupar com isso. É muito a propósito, né? Você falar isso, porque assim, sabe que a grande dificuldade das pessoas que assim, eu fui no mosteiro, não sei o quê, e eles me deram uma yoga onde é que eu tinha que imaginar um quadrado laranja para restabelecer a energia da região dos pés. Aí assim, pô, mas não sabia se era um quadrado ou era um cubo. Não sabia qual é que era o tom do laranja. Resultado, não fiz nada. É que daí a gente tenta fazer um processo da mente abstrata sob as regras da mente concreta. Perfeito. Aí nunca vai dar certo. Então você deve deixar fluir aquilo lá, que ela se fará, não é isso? Lógico. E até assim, como quando foi criado a coisa toda, né? Então, no Gênesis fala assim, faça-se a luz. E a luz foi feita. Então, no momento que você diz, ela já foi feita no passado. Sim. Então, você tem que aplicar esse conceito, né, no teu dia a dia e desejar o que você quer para o presente ou para o futuro como se já fosse passado, vendo a coisa perfeita, pronta e acabada. Então, se eu quero saúde, eu tenho que pensar assim. E isso é a forma de proteção. Você pensa assim, como proteger, como regenerar, qual é a fórmula, né? Sim, eu tenho que me ver com a saúde que eu sempre tive e que eu sempre vou ter, mesmo que eu acho que agora eu não tenho. E também que eu sou portador de saúde e que eu posso passar para um semelhante meu também. Só não faz isso se não quiser. Eu sou um sanador. Lógico. Eu sou um curador, eu sou um co-criador também. Eu posso criar coisas. Não, nós somos, dá para dizer sem chance de errar, Manus. O Manu é aquele que engendra, que gera todo um gênero humano, toda uma raça. E nós todos os dias criamos, né, hordas, hostes de seres nos planos vital, astral, mente concreta. Criamos, só que de maneira inconsciente. E aí volta nisso a nossa conversa, que o trabalho da existência é transformar a vida em energia, que é essa vida que nos anima, que nos cerca, que dá o próprio corpo do planeta. Que o corpo do planeta Terra, por exemplo, é o corpo mineral do próprio planetário em evolução, que mais na frente vai se transformar num Sol. O mesmo processo tem que acontecer com cada um de nós, né? Então, eu tendo consciência desse processo, eu na função de Manu, eu crio conscientemente. O que eu crio? Qual é que é a diferença de eu criar uma doença ou um medo e eu criar uma forma de pensamento, saúde, longevidade, riqueza, bem-estar, fraternidade, amor universal?
Nenhuma. O processo de criação, o desgaste de energia é exatamente o mesmo. Então, por que viver com medo se eu posso viver com coragem? Por que viver querendo ou querendo ficar afastado da doença ou com medo da doença se eu posso viver com a ideia e saudável? Por que eu posso viver preocupado com a pobreza, né, quando eu tenho condições de criar um modelo de riqueza, não só riqueza material? Por que eu posso viver na ignorância, no sentido de desconhecimento, de avidya, de negação do conhecimento, se eu posso viver em um estado, né, de pureza, de consciência, de conhecimento, no estado de vidya, de riqueza, né? Por que eu posso fazer isso? Para que eu vou fazer um estado desnecessário, contrário à lei, né, onde eu tenho um desgaste de energia, se eu posso criar isso, fazer a minha rotina, fazer o meu dia a dia, me reconstruir? Por muitas coisas que nós já falamos em programas anteriores, que nós estamos enraizados, Lógico, nós estamos com lógico. cristalizações, nos impuseram tanta coisa, nós somos submissos, nós somos manipulados de uma série de coisas. O que eu queria te perguntar, a questão da energia em si. Nós falamos durante a semana sobre um assunto que eu acho que nós devemos retomar aqui, que nós já falamos em programa anterior também. Todos os nossos programas que a gente faz, tudo tem ligação. Claro, lógico. Ficou uma dúvida, eu te questionei durante a semana, na questão da passagem, o que a gente chama de morte. Né? Morte é uma forma de transformação de energia. É uma energia que era de uma forma e passa para outra, né? Porque a partir do momento que você morre, o teu corpo vai se deteriorando, vai se decompondo, é uma energia se transformando em outra coisa. Sim. Pois bem, eu questionei do outro lado, como é que era a questão da passagem. Porque ficaram algumas dúvidas para mim, e conversando com outras pessoas que nos assistem também, na questão da reencarnação que nós falamos, que é uma forma de uma energia. Você falou na questão da alma, do espírito e tal. Então ficou uma dúvida para mim, que eu passo aqui para você no ar. Assisti um filme maravilhoso, inclusive. Eu recomendo para todo mundo, Minha Vida em Outra Vida. Acontece de uma mulher, é um fato real, que ela começa a ter visões de uma vida que ela teve na Irlanda. E ela vai atrás, existe tempo hábil ainda, vai atrás e consegue ver os filhos dela, que já estão em idade. Então aí está uma prova, Jorge, de que aquela consciência, vamos chamar assim, aquela coisa continuava viva nela. Se você me fez aquela explicação que você passou, que a alma continua viva até ela se desfazer, ou quanto tempo que ela fica pronta, o que afinal reencarna nessa questão? O que é? Quem que reencarna? É uma consciência, é uma ideia, é um ser, é um espírito? O que é? Quer dizer, com tudo aquilo que você falou, com aquela explicação que você deu, me parece que ficou algum hiato que eu não consegui fazer a ligação perfeita do quebra-cabeça. As peças estão lá, mas eu não consegui fechar nessa questão. Eu fui claro, eu pude ser claro? Então, por favor. Totalmente. Então acontece assim, vamos começar o processo de descida. Sim. Uma mônada, o espírito, né, que é diferente do que a gente conceitou como alma. Então é hora de vir, é hora de descer, tá? Aí, então, tem a existência dele anterior. Isso é interessante, porque assim, da existência anterior sobra o que se conceitou como corpo causal. Corpo causal, assim, corpo causal é um átomo do plano físico, um átomo do plano vital, um átomo do plano astral e um átomo da mente concreta. 4 átomos, Sim. tá, ligados à existência anterior daquele espírito. Tá. E a gente tem que lembrar, isso é sempre importante ressaltar, que não existe a relação 1 para 1. Nunca eu fui o príncipe do Egito e antes eu fui não sei o que lá do ajudante não sei o que do faraó, e antes eu fui não sei quem lá na Índia, antes eu fui não sei... Não existe 1 para 1. Não, isso pode esquecer, já não existe. Nunca existiu nem vai existir, né? Então é 1 para N, sempre escala de 7. Aí então um desses N, né, tem lá o corpo causal, isso é hora de descer. Vamos de novo, né? Aí no corpo causal, então eu tenho já embutido o que seriam as tendências positivas e negativas, que vai me dar o que é karma. Junto com o karma que eu tenho da existência anterior, eu tenho o karma de lei, que a lei não, já que você vai trabalhar, meu filho, já resgata mais alguns trecos aqui. Tá. Aí então escolhe qual país, qual família, qual mãe, já qual falamos sobre mês. isso. É aquela. Vem, né? E aí então
quando começa, né, o processo de geração do feto, começa a se desenrolar o corpo causal. No se desenrolar, as características físicas vão agir junto com a forma elétrica que a mãe fez e dar a característica física. A característica vital vai dar a vitalidade inicial do bebê, a razão de alguns bebês nascerem doentes, outros não. Tá. Né? O átomo do plano astral vai dar já o... Então, na verdade, rememorando, então, aqui, se eu entendi, são 4 átomos. 4 átomos que têm todas aquelas memórias, vamos chamar assim. Exato. Que Veja que eu estou falando de um processo de alma que já foi sublimado. Claro. Vamos chegar nesse que você falou da questão lá dela lembrar que da Irlanda, essa Perfeito, confusão aí, tá? perfeito. Então aí começou a desenrolar e criou uma criatura nova, um ser humano novo que vai nascer. E aí a partir daquele átomo primordial, ele entra num processo como se fosse um redemoinho e começa a atrair os seus pares. Então aquele átomo do corpo astral que eu tinha de essência anterior vai atrair os iguais, onde eu tenho as tendências. O da mente concreta vai ter os iguais, onde eu tenho as tendências. Da vitalidade, vai dar a sequência anterior. Aí se conceitua como karma, que é simplesmente eu pegar o quê? O registro que tinha anteriormente e eu vou pegar e acertar Tá. isso, acertar essas contas agora. Tá? Então esse é o processo de descida. Tá? Aí a criatura fez o que tinha que fazer aqui na vida. Comeu, dormiu, procriou, viu aquela novela naquela rede de TV e tal, e não estudou, peft, morreu. 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 Né? Morreu contente, né? Quis muitas coisas na vida, e quis muitas para que não conseguisse, para que a vida não tivesse ficado sem sentido, morreu. Acabou de morrer. Os enzimas começam a desmanchar o que seria o corpo físico. Sim. Né? O corpo vital vai ficar ligado ao corpo físico por um período de 3 a 7 dias. Sim. Que é aquilo que a gente vê quando olha assim, um recém-morto, aquela forma branca, chama ectoplasma, aquela confusão toda lá. Não é? Aí, isso o físico e vital. A alma da criatura é a emoção e a mente concreta. É tudo que ele pensou, tudo que o que ele aprendeu, que é a mente concreta, e mais tudo que ele sentiu de emoção durante toda essa existência. Tá. Quanto mais densa a alma, quer dizer, quanto menos noção do entorno essa criatura teve, quanto menos ele andou no processo de transformar vida em energia em vida consciência, mais essa alma se aproxima da realidade física. Quanto mais baixo o astral, é como tem na Divina Comédia lá no Inferno de Dante, Isso. tem aquelas gradações, né? Pega ali, dá para ver exatamente como é que são algumas das fases do plano astral. Muito interessante quem quiser ver, né? É uma literatura esotérica. O Inferno de recomendada. Dante, né? Exatamente. Temos 3 minutinhos, tá? Já vamos lá. Nos dá bastante. Então, a alma, ela vai entrar no processo de sublimação, né? E o espírito, a essa altura, ele já se retirou, né? Tá. Já acabou o vínculo, né? E a alma está entrando no processo de sublimação, para depois, então, complementar a formação do corpo causal e gerar o que seria a próxima existência. Aí acontece o seguinte, a alma é muito densa, né? A pessoa viveu da mesma forma que nasceu e da mesma forma que morreu, completamente em avidya, não é? O que acontece? Tende a repetir o que fez em vida, tende a se aproximar para ainda ter o que a mantinha viva, que era a vitalidade que a gente, atravessando o cérebro espinhal, projeta para o plano astral, para a mente concreta, para criar as formas e manter coeso o que você conceitou como alma, para se perpetuar. Em se perpetuando, ela fica no astral sem dono, sem rumo. E qualquer um pode ter. Se chama Kama-rupa. Tá, então quer dizer que aquela vida da mulher que eu estou falando de referência podia não ser a vida dela? Com toda certeza, da mesma forma quando vai fazer regressão de vidas passadas, me desculpa Mesmo quem faz. lembrando de todas essas coisas Mas aqui, ela vai pode lembrar- não ser a não, vida dela. Exato, ela Meu vai, Deus ela do vai céu. lembrar. Mas Vão bater na gente, com certeza. Vão, com certeza, mas é bom porque essa relação de existência de um para um jamais existiu, a não ser com quem já vem pronto e não passa pelo fenômeno da Nós morte. vamos abordar isso em outro programa. Não. É muito. É Agora muito- nós isso é muito soltamos uma interessante. coisa no ar aí que Sim, é muito interessante porque não tem isso de assim, eu tomar psicologicamente, eu vou fazer um estudo da minha vida passada e vou lembrar, não, você tomar psicologicamente porque você foi na outra vez o que Ih, baixava a rapaz. guilhotina. Não é bem por aí, Nós não gente. vamos ter tempo, mas aí eu vou deixar uma pergunta no ar. Vou deixar, porque não tem tempo mesmo. Sim. Porque aí se nós iríamos Isso mais tem a meia ver hora. com as energias. Meia hora. Agora, pelo que você acaba de dizer, se aí chega lá o nosso amigo Fernando que está aqui, ó. Né? O Fernando está lá atrás. Aham. O Fernando tem lembranças de uma vida dele, que você está dizendo que não é a vida dele. Aí eu te pergunto, então, cadê a prova de que ele reencarnou? Vixe, Maria, então, Não. para um próximo programa, pelo amor de Deus. Não, senão nós vamos... Jorge, nós temos um minutinho. Eu quero a sua mensagem final sobre energia. Tá.
O que você diria Sim, para... lembre o seguinte, que a energia, ela é uma coisa só e que ela vai da matéria ao espírito, do espírito à matéria. E tudo isso está concentrado e condensado em cada um de nós. E o uso da energia para o bem, para o teu próprio bem, para o teu próprio mal, para o teu bem-estar ou para o teu sofrimento, depende só do teu posicionamento com relação a isso. Então, pense corretamente, haja corretamente e esteja corretamente em paz. A base para o fluxo de qualquer energia é a paz, a exteriorização do amor universal, do amor fraternal, do bem-estar, do viver bem no ciclo que a gente está atualmente. Em fazendo isso, não há nada no entorno humano, não há nada no entorno desse ciclo que está terminando, misturado com o que já começou, que possa te atingir ou qualquer outra pessoa, a não ser que você permita. Olha aí, acabaram de ver aí no rodapé da sua TV. Inquiram o Jorge mesmo aqui. Ele fala as coisas aqui, depois vai embora, depois do programa. Olha aqui embaixo, olha lá. jorge@terravista.com.br. Ou através do blog. Ou através do grego, né? Nada disso. Não. Quem pergunta, quem manda e-mail, se for com a maior satisfação, a gente conversa. É verdade, sem E brincadeira. aqui, assim, a gente fala aqui o que a gente acha que tem que falar para ajudar que, pelo menos em algumas facetas da vida de cada um no dia a dia, a gente se liberte e consiga fazer aqui nessa vida, nesse planeta, o que a gente veio fazer, que é evoluir, gente. Não tenha nós temos dúvida. que ter ciência que nós somos divinos, ninguém está aqui dúvida. para sofrer, não. Tá bom, gente, muito obrigado. Um grande abraço, Jorge. Agora acho que nós vamos... Ih, rapaz, nós vamos aguentar agora a gordão gente está bem. Mas nós vamos voltar ao assunto, isso é muito Sim, importante. à vontade. Gente, um grande abraço, obrigado à nossa equipe técnica. Fraterno abraço a todos. Então tá, até semana que vem, se Deus quiser. Um grande Até abraço. sempre. Fiquem bem, fiquem felizes. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.